seja muito bem-vindo à segunda temporada do Glorycast, um podcast Glorify. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lu Alone, apresentadora desse podcast. E hoje a gente está recebendo o Juliano Som. Essa é a continuação de um bate-papo muito edificante, que a gente já aprendeu tanta coisa com a vida dele, gente, mas que a gente vai continuar aprendendo, falando mais sobre missões, contando testemunhos e, com certeza, aqui incentivando você a continuar buscando mais e mais e mais pela presença do Senhor na sua vida, na sua casa e na sua família. Ju, no último programa, a gente terminou deixando no ar, assim, um testemunho. Você falou assim que você tinha algo para contar de 2019, que era muito impactante. Sim. Então, conta pra gente. Eu estava contando como em 2019 eu tinha ganhado mais uma vez a minha família. Na primeira parte, então, eu conto um pouquinho sobre o milagre, o livramento da minha esposa e do meu menorzinho, né, naquele acidente de carro. Mas agora falando do meu outro membro, né, da história do testemunho do meu filho mais velho. Né? Em 2018, eu comecei a sentir, minha casa na verdade começou a sentir, que um novo momento estava chegando sobre a nossa história, a história da nossa casa no Senhor. Porque em 2013 eu fui levado de São Paulo para o Piauí para nós plantarmos esses projetos, né, expandirmos alguns projetos que já existiam em São Paulo. E chegando no Piauí, nasceram outros, como Mais Água e até mesmo o Impacto Sertão Livre. E depois ali aproximando, né, pro 7º ano, né, depois da gente estar lá no início do 7º ano, no finalzinho, na verdade, do 6º, a gente começou a perceber que, por conta da minha atuação em tudo que a gente fazia, a minha atuação é criar pontes, né, é apresentar, viabilizar, levantar recursos, e muito disso acontece no Sudeste, no Sul, sendo que lá, na região onde nós estávamos, era mais local de projeto. Então eu me via passando bastante tempo no Sudeste, no Sul, articulando, conversando com pastores, empresários e tudo mais. E eu me vi passando bastante tempo, né, longe de casa. Até que o meu filho menor, o Mateus, ele teve uma crise de depressão. Ele ficou porque papai não estava, e a gente era muito, muito próximo, né? E aí isso foi, obviamente, um sinal de alerta. Não está certo, não está certo. Eu acho que é tempo. Olha, a gente já ficou aqui 6 anos, nós já percebemos. Na verdade, a gente foi, quando a gente foi, a gente não achava que ia voltar. Eu levei até o pó, a gente levou até o pó de São Paulo. Mas a gente entendeu, olha, a gente percebeu as áreas de atuação, equipes foram montadas, existe uma forma de trabalho já estabelecida. Então, acho que a gente pode fazer o contrário. A gente leva a base familiar para lá, eu articulo e de tempos em tempos a gente vem. Vamos fazer o contrário? E a gente veio, então, para São Paulo para espiar a terra. Vamos ver como é que estão as coisas em São Paulo. E naquela época, era uma época assim que estava todo mundo, a época da crise, enfim, da crise global, 2015, 2018, a minha casa, a nossa família, estava bem desafiador. Eu volto, a gente olha as coisas e o nosso custo de vida ia aumentar 5 vezes em São Paulo. Uau! Né? E a coisa estava assim tão difícil que até a minha mãe, né? E a minha mãe, assim, ela, como eu disse, ela veio da Coreia do Norte e ela não tem família. A família dela é a gente, são os netos. E ela falou, olha, não vem agora, que a situação está difícil, não venham agora. Eu lembro que eu recebi aquela notícia, né? E eu pensei comigo mesmo e ao mesmo tempo orei, Senhor, será que eu vou aguentar mais um ano? Por quê? Porque você hoje mora no Nordeste, né? Você mora em Maceió. Né? E a malha aérea, né? É diferente, é difícil. Né? Os horários não são os melhores horários, as rotas não são as melhores. Né? Às vezes a gente precisa ir para o ladinho
Só que a gente vem para São Paulo, por exemplo, para um aeroporto maior, e de lá a gente vai para outros lugares, né? Então eu estava passando, as minhas horas em viagens tinham aumentado assim consideravelmente. Eu sempre viajava de madrugada, né, e chegava 12 horas, 15 horas, 24 horas depois nos lugares, né, esperando 7 horas no aeroporto pelo próximo voo. E foram 6 anos assim, debaixo de graça e de leveza. Né? Era penoso, o corpo sentia, mas havia leveza, havia graça. Né? Mas quando foi chegando para o término do nosso, né, da nossa estadia ou da nossa missão para aqueles dias, essa graça sumiu. E estava assim, ai, será que eu vou aguentar? Isso foi lá para o final de 2018, ali para agosto, setembro. E passam-se os meses, eu estou numa conferência missionária, né, falando sobre o sertão e tudo mais. Acaba essa conferência missionária, a gente vai jantar, né, com outros pastores, outros missionários, outros irmãos. Era uma mesa longa. E na minha frente eu percebo um missionário tendo uma conversa com uma pessoa que parecia ser um empresário. Né? E aí eles estão se conversando, e a gente está conversando com todo mundo, e de repente eu presto atenção um pouquinho mais na conversa que estava acontecendo aqui. Na conversa, o irmão dizia que apoiava alguns projetos, alguns trabalhos, e eu, opa, né? Poxa, deixa eu apresentar o nosso projeto. Apoio nosso também. Pois é. E a gente tem ali uma breve conversa que leva a uma outra conversa, e nessas outras conversas, esse empresário, né, ele diz, olha, eu quero te ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Me diz o que você precisa. E aí eu fui meio que pego de surpresa. Né? Eu lembro que eu volto, converso com a minha esposa e eu falo, olha, eu gostaria de voltar para São Paulo, mas para voltar para São Paulo, né, hoje a situação... Né? E ele, não, eu vou te ajudar, e de fato ajuda. Né? Ou pelo menos disse que iria ajudar, né, no finalzinho de 2018. Né? Aí vem janeiro de 2019, né? Um pouquinho antes, né? Janeiro de 2019, eu estou falando de picos, do impacto, né? do acidente. Né? Mas um pouquinho antes, a Vivi, ela estava nos Estados Unidos, fazendo ali um tratamento, e ela não estava sabendo de nada, já fazia meses que ela estava lá, não sabia do nosso dilema, não sabia o que a gente estava planejando e as, né, dificuldades, nada, não estava sabendo de nada. Ela está lá, participa de um culto, e nesse culto elas conhecem um pastor, e o pastor, no final do culto, compartilha algumas palavras com ela, e depois ela me conta, e esse pastor disse para ela, olha, fala para o seu irmão que é tempo dele voltar para São Paulo, porque o Senhor vai tirar ele da estrada, né, porque ele precisa cuidar da família. Em especial, o filho mais velho. Né? Aí ela veio, né, toda impressionada, porque parece que ele falou algumas coisas também para ela. E ela me diz, né, Ju, ele falou para te dizer que é tempo de você voltar para São Paulo. Ela sem saber de nada. Tempo de você voltar para São Paulo, você vai sair da estrada, um tempo, imaginei um sabático, para cuidar da sua casa, especialmente dos seus filhos, e especial o filho mais velho. E aí a gente recebe aquela palavra como, puxa, porque eu confesso que até então, tudo estava fazendo sentido, mas lembra, eu fui para o Piauí para não voltar nunca mais, e tem muita coisa para fazer lá ainda. Né? E eu fiquei assim, puxa, será que é mesmo para voltar? E essa palavra, ela vem e confirma algumas coisas, tá, bacana, legal, mas para eu voltar precisa acontecer isso, e para eu ficar em sabático, para eu não viajar, né, eu preciso de alguma forma, né, ser manter, de uma ajuda. Enfim, e 5 vezes o meu custo de vida do Piauí em São Paulo. E aí, de fato, essa pessoa vem e nos ajuda, a gente consegue voltar para São Paulo, que já foi
milagre, né? Já foi um milagre. Então, acaba o impacto, né? A gente já foi muito corrido. A gente faz as coisas, vão para São Paulo, procura escola, enfim, escola para as crianças, todo aquele processo. E aí a gente está em São Paulo, a gente está vivendo, a gente está com a família. E os meninos, eles voltam para a igreja, de onde eles nasceram, com os amigos, com os irmãos que eles tinham, né? E assim, eu percebo que os meus filhos né, são abraçados e abraçam a comunidade local, que era um pouco diferente lá, porque cultura diferente, e igreja é família, né? Não é assim fácil, você não troca de família. Né? Então não é algo natural, né? É preciso, muito, muito processo. E ali não foi diferente. Aí quando eles voltaram, e já em acampamentos, em retiros, em cultos de adolescentes, em encontro de oração, e eu, uau, olha só que legal. Né, eu estou conseguindo estar com a família, eles estão ali na igreja, com os amigos. E aí lá pelo finalzinho, meio do primeiro semestre, eu encontro um amigo, um conhecido que há muito tempo eu não via. E ele era, assim, bem grande, né? Excessivamente grande, né? Mas quando eu o vi, ele estava assim. Magrinho. Né? Magrinho, magrinho, magrinho. E ele disse, olha, eu encontrei um médico, né, que foi o único que achou uma coisa que eu tinha. Ele só me medicou, só tratou isso, e eu sem fazer nada, eis-me aqui. Né? E eu, puxa, é sempre bom ter contato de médicos bons. Né? Falei, me dá o número desse médico. Né? Eu pego o número desse médico e guardo. Aí um dia estou lá em casa, lembro desse médico, ligo para o médico, percebo que é perto de casa, marco uma consulta para a família toda. Né? Deu na minha cabeça, vou fazer, vamos procurar. Um check-up da família. Vamos fazer um check-up. Minha esposa, ela confessa que ficou meio reticente, né? Mas de tanto eu insistir, né? A gente foi. Aí faz os exames de todo mundo, e aí chega no meu filho mais velho, ele pede mais exames. Né? Vamos fazer mais exames. E aí depois ele pede um exame de... um exame, a gente faz o exame, aí ele pede para fazer uma punção. Aí eu... Opa, punção? Porque até então ele não disse nada. Não tinha falado nada, e eu também não tinha perguntado, porque eu achava que era, de repente, uma rotineira. Aí ele pede uma punção. Aí, punção, doutor? Aí ele falou, eu achei um nódulo. E pode ser um tumor maligno, né? Ele tinha 15 anos, o Lucas. Né? 15 anos. Aí a gente é pego de surpresa, aí a gente corre, faz os exames e tudo mais. E é um exame bem complicado, uma agulha enorme, que, enfim. Aí fazem a coleta e deu positivo, era um tumor maligno mesmo. Uau. E o médico diz, olha, pais, vocês que sabem, né, quando vocês querem tirar, e a gente, não, vamos fazer os procedimentos que forem necessários, a gente corre, e ele, né, ele passa pelo procedimento, né? E depois uma semana depois, a gente volta para o médico e ele fala sobre a análise do tumor que eles tinham tirado. Né? E aí ele disse, olha, o tumor era maior do que a gente tinha pensado. Né? E aí ele fala assim, olha, ainda bem, papai e mamãe, que vocês decidiram fazer essa intervenção rapidamente. Né? Por quê? Porque era maior do que a gente viu, percebeu, e já tinha chegado, já estava praticamente próximo das regiões das veias, né? Aí ele falou, olha, papai e mamãe, se vocês tivessem esperado 1, 2, 3 dias, podia cair na corrente, né? E células malignas poderiam ter sido levadas para outros lugares, né? E a gente dando glória, né? Glória a Deus, gratos ao Senhor, porque, olha só, Lu, vamos voltar, né?
se não aparece essa pessoa, se a gente não volta, se a Vivi não tivesse se a ouvido Vivi de um pastor, não, né, e aquela palavra encontra lugar, né, nos encoraja, se eu não tivesse encontrado esse amigo e eu não tivesse ligado para esse doutor. E uma coisa assim, surpreendente é que o câncer do meu filho foi o câncer na tireoide, né? E a especialidade do doutor Armindo é câncer de tireoide. Meu Deus. São coisas que Agora, só Deus faz. Agora imagina, Lu, se a gente não volta, se a gente não consegue voltar, eu ia estar naquela rotina, apesar de santa, apesar de linda, né? O meu filho, o médico disse, esse é um tipo de câncer que não dá sinais. Ele tinha 15 anos. Ele não dá sintomas, né? Aí o ano ia passar, a gente não sabe quanto tempo ia passar, a gente não ia ter encontrado esse amigo, esse médico, aquele tumor ia crescer e a gente só ia prestar atenção quando ele dissesse, eu estou sentindo alguma coisa. E quando aquele homem de Deus falou para minha irmã, cuida do seu primogênito, senão vocês vão perder ele, eu achei que era uma perdição espiritual. Mas o Senhor, Ele permitiu que eu pudesse ter, né, meu filho de volta, a minha família de volta. Então 2019 foi um ano muito especial para mim, quando eu ganho a minha família. E Lu, a gente está no lucro há muito tempo no Senhor, né? A nossa vida é um altar de adoração, de agradecimento, né, por toda a graça, né? Eu olho para minha esposa, olho para os meus filhos, presentes do Senhor. Juliano, eu nem sei se você sabe, mas eu tenho um testemunho de cura também, né? E eu tive uma doença muito rara, eu inflamei todas as veias do corpo. Nós procuramos durante 1 ano e 8 meses todos os médicos que podiam. Eu fui para São Paulo, muitos médicos achavam que era câncer. Sim. Nós fizemos todos os exames e os médicos não tinham diagnóstico. Foi 1 ano e 8 meses sem diagnóstico, né, nessa procura, até que um dia Deus me deu uma visão. E Ele me deu uma visão do médico que eu tinha que ir. E eu falo que Deus, Ele cria formas, né? Cria formas, usou a Vivi, usou, né, de nos alertar, mas a gente precisa crer também, né? E quando Deus me deu aquela visão, eu nem sabia se esse médico existia, nem sabia se estava vivo, mas eu comecei a correr atrás. E foi o médico que descobriu o que eu tinha, quando nem lá no Einstein tinham descoberto. Esse médico que foi quem Deus me trouxe na visão, foi aquele que descobriu o que eu tinha. E uma pergunta que as pessoas me fazem, não estou aqui para contar o meu testemunho, porque é seu podcast. Não, mas eu também. Mas uma pergunta que as pessoas me fazem muito é como permanecer no dia mal. Como continuar confiando. Eu sei que a minha experiência foi que eu entendi que o meu amor por Jesus é como um casamento de verdade. Eu amo o Senhor na alegria, na tristeza, Sim. na doença, na dor, no Sim. dia bom, no dia mal, na bonança, na falta. E quando o deserto vem, isso não me dá a permissão de me afastar do Senhor, de me injuriar com o Senhor, mas de entender que para causas impossíveis, ninguém melhor que o Deus do impossível. Sim. Então, eu queria te perguntar como pai, porque eu não sou mãe ainda e eu não vivi o que os meus pais viveram comigo, mas como pai, para muitas famílias que podem estar nos assistindo agora e passando por tribulações, por doenças, por momentos difíceis, como lidar, como agir no dia mal? O Senhor, Ele não precisou ter feito a intervenção que Ele fez, né? Eu poderia, de fato, ter perdido o meu filho, né? Assim como a gente percebe, né, que isso acontece, infelizmente, é trágico, é uma dor. Mas, mesmo que eu tivesse perdido o meu filho, Deus não deixaria de ser quem Ele disse ser, né?
o mundo ao nosso redor ele pode cair, mas Deus ele permanece sendo quem Ele é. Ele permanece sendo bom, Ele permanece sendo justo, Ele permanece sendo misericordioso, gracioso. Nada muda essa realidade de quem o Senhor é. E exige fé, né? exige confiança. E o que eu tenho visto ao longo dessa minha, né, curta jornada no Senhor é que essa esperança que nós temos no Senhor, essa confiança que nós temos no Senhor, ela permite que a gente atravesse, né? A gente atravesse as tempestades da vida. Não é porque nós estamos no Senhor e com o Senhor que as tempestades não vêm. Isso é um outro engano, né? A gente se lembra daquele texto quando o Senhor ele diz que precisava atravessar o mar da Galileia e ir para a região dos Gadarenos. E no meio do caminho veio uma tempestade enorme e os discípulos acharam que eles iam morrer, né? E pessoas podem questionar, mas poxa, não foi Jesus que disse que eles tinham que ir? Eles não estavam no centro da vontade de Deus? Como é que essa tempestade vem? Existem tempestades que vêm sobre as nossas vidas justamente porque nós estamos no centro da vontade de Deus. A dor, o choro é um mistério, a morte é inimiga, mas essa inimiga já foi vencida na cruz do Calvário. Ele vive, e porque Ele vive, nós também viveremos. E aqueles que creem são fortalecidos, são levados a atravessar os mares, né? Apesar das dores, apesar das dificuldades. Eu posso não saber, né? Eu posso não ter experimentado, por exemplo, a dor, né, da perda de um filho ou de uma filha, assim como eu conheço gente que já perdeu. Mas neles, no testemunho deles, eu posso dizer, né, que a graça do Senhor ele nos fortalece nesses momentos, né? A graça do Senhor ele nos mantém fortes, e essa é uma graça que é possível acessar em Cristo Jesus. Uau! Que testemunho. E agora vocês estão morando em São Paulo. Hoje a gente está em São Paulo, implantaram uma igreja. Um tempo novo, uma igreja. Curado, vivendo, né, o seu momento, né, de juventude. Às vezes a gente pega no pé dele, porque é jovem. Ai, come direito, filho. Come direito, filho. Né? Mas está bem, é a preocupação nossa, mas é porque a gente ama ele, né? Demais, né? E a gente está vivendo hoje, então, esse tempo novo em São Paulo, algo que a gente não previu acontecendo agora. Eu já sabia, na verdade, desde a minha conversão. Ali no primeiro ano eu recebi, e ali foi no primeiro ano, e depois não recebi mais. É muito interessante isso, né? Mas essa convicção, esse chamado, né, essa vocação pastoral para a proclamação da palavra, e a gente foi se preparando, né? Em 2012 eu fui ordenado, mas agora, pela primeira vez, plantamos igrejas no Sertão, em Teresina também, mas pela primeira vez hoje, intencionalmente separando a vida, né, por esse povo, e tem sido... Juliano, você teve uma transformação, né? Que você era muito conhecido como ministro de louvor, sim, mais pelo cantar. E aí, sim, agora
inverteu, você tá aí pastoreando mesmo. Gente, vocês não têm noção da dificuldade que foi para convidar ele para cá. Porque ele falava, né? Não, porque agora eu tô cuidando da igreja e Lu é muito difícil de sair, porque a gente tem que cuidar da igreja. Eu, Ju, vem, por favor. Então, queria te perguntar, quais que são os novos desafios, os desafios mesmo, que talvez você nem pensou que existia, mas nessa rotina, nessa vida de ser pastor integralmente. Olha, existe um aspecto que não mudou muito, mas hoje eu sei para quem eu estou, para quem eu estou ministrando. Hoje, diferentemente de antes, eu poderia passar numa igreja, passava num congresso, ministrava a palavra, mas não sabia quem tinha recebido, quem não tinha recebido, quem precisava ouvir mais, quem não precisava. Então, hoje eu me vejo assim, cuidando primeiramente da consciência da nossa comunidade, porque é uma comunidade por conta da minha história, da música, né? Apesar da igreja ter nascido em casa, na sala de casa, no meio da pandemia, né? Quando depois a gente começou a falar um pouquinho mais abertamente, as pessoas que se achegaram eram pessoas que já nos conheciam, que estavam ou em fase de transição ou recentemente mudados, né, para a cidade de São Paulo. Então a gente sabia que viria gente de diferentes contextos e culturas. Então, nesse primeiro momento, a gente tem buscado fundamentar, ensinar, permitir com que a gente entenda junto aquilo que precisa ser entendido, né? E enquanto eu compartilhava com você sobre né, um pouco da minha história, daquilo que a gente viu, esse lado das intervenções, dos milagres, da graça do Senhor, é algo que nos fascina, né, que chama atenção, tem o seu papel, mas ele sozinho não basta e ele não pode andar sozinho, né? Isso, a gente não pode viver só de sinais e maravilhas. Não pode, né? Não pode. Na verdade, é muito perigoso, né? A gente se lembra daquele episódio, o Senhor estava falando com os saduceus, que era uma classe, né, de líderes, enfim, famílias sacerdotais, e ele diz assim, olha, vocês erram, tá? A vida de vocês não é uma vida que condiz com o caráter de Deus, porque vocês não conhecem o seu poder, vocês erram por não conhecer o poder e nem as Escrituras. Então a gente percebe, de forma geral, é claro que eu não posso dizer que eu sei, que eu conheço a igreja toda, né? Mas a gente percebe muitas vezes ênfases extremos de um lado e de outro. De um lado a gente percebe, né, grupos, comunidades, pessoas enfatizando sinais, milagres e maravilhas, mas não consegue perceber muito bem essa densidade nas Escrituras, mas por outro lado a gente percebe ministérios, né, comunidade, pessoas que enfatizam Escrituras, entendimento, ensino, sabedoria e não muita proximidade, né, com a graça do Senhor por meio dos sinais e maravilhas, né? E a gente tem buscado, a gente tem orado, né, para que o Senhor nos ajude a sermos uma comunidade que não erra, né, por conhecer o poder e por conhecer as Escrituras. E até, né, que entenda de verdade qual é o equilíbrio certo, né, em a gente ter os sinais e maravilhas, mas não sermos movidos por ele, né? Sim. Então a gente saber que isso faz parte, isso é testemunho, isso traz gente para Jesus, né? Exato. O sinal, assim como a palavra diz, um sinal é algo que aponta para algo. Quando eu olho para um sinal escrito saída, o sinal não é a saída. O sinal ele aponta para a saída. Então os sinais eles têm esse propósito de apontar para alguém. Uau, essa foi a melhor definição que eu já ouvi na vida. Ou seja, os sinais e maravilhas apontam para Cristo. Apontam para Cristo, apontam. O sinal para mim, os sinais para mim me ajudaram na minha falta de fé.
Né? Nas Escrituras a gente lê ali, João, olha, se esses sinais não tivessem acontecido, vocês não teriam crido. Então é algo que inaugura, que nos ajuda, mas os sinais não mantêm. Tem um texto que me deixa assim, atento, alerta. Né? Por quê? Sermão do Monte, Mateus capítulo 7. O Senhor fala ali dos falsos profetas, né? Vestidos de ovelhas. Né? E naquele contexto ele vai dizer, olha, muitos, né? No grande dia, quando o grande dia chegar, muitos me dirão, Senhor... Eu não aguentei, eu cantei na cabeça. Quando... mas esse quando o grande dia chegar é num tom mais de esperança. Agora, quando o Senhor diz aqui, né, que o dia vai chegar, é o dia do juízo, de prestação de contas. O dia vai chegar que estes me dirão, Senhor, em teu nome profetizamos. Em teu nome expulsamos demônios. E por final ele fala, em teu nome fizemos muitos milagres, não são poucos, muitos milagres. E quando esse dia chegar, eu vou dizer, olha, nunca conheci vocês. E aí a partir disso você... Tá, primeira coisa, sinal e maravilha não é evidência de vida santa. Uou! Primeira coisa. E são por meio dos sinais e maravilhas, Lúcifer, anjo de luz. Se possível, ele vai enganar até aqueles que creem. Então a gente precisa ficar atento, né? Porque o que evidencia, né, a vida santa são os frutos do Espírito, e não sinais e maravilhas. Mas, sinais, o que falta no meio das pessoas é esse entendimento de que sim, um sinal ele pode acontecer, uma maravilha pode acontecer, mas se ela não aponta para onde tem que apontar, questione. É isso aí. Questione, não aceite tudo que é dito só por conta de um sinal e de uma maravilha. Você precisa ir para as Escrituras. O sinal e a maravilha é maravilhoso, mas eu entendo que é algo assim inicial. É uma espiritualidade superficial, rasa. Porque qual que é o propósito do Evangelho? Não é a gente ficar vivendo de maravilha em maravilha. O propósito, e isso tem sido algo que eu tenho dito na nossa comunidade. Eu tenho dito para a nossa comunidade, gente, não vamos baixar o nível. Vamos mirar, vamos apontar para onde tem que ser apontado. Qual que é o propósito do Evangelho? Por que a gente prega? Por que o Senhor envia missionários para o mundo todo? Para que pessoas sejam salvas? Não. Não é esse o propósito do Evangelho. O fim do Evangelho não é a salvação. A salvação é o começo de algo que o Senhor deseja fazer. Nós somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para nos parecermos com Cristo. Ali, João capítulo 12, João capítulo 13, né, a gente percebe nos evangelhos, o Senhor muitas vezes, olha, vocês ouviram o que foi dito. Eu agora, porém, lhes digo. Né? E ali, João 12, se eu não me engano, 13, a gente conhece conhecidíssimo texto, né? Da lei, a lei áurea, né? Amarás o Senhor, teu Deus, todo o teu coração, força, alma, entendimento, né? E amará o próximo como a ti mesmo. Né? E a gente se apega a isso, que já é algo, não é fácil, é algo que exige entrega. Né? Só que, de novo, vamos mirar para onde a gente tem que mirar, não vamos baixar o nível, porque Jesus, lá em João, ele vai dizer, olha, amem como eu amei. Então ele eleva, não é mais como
não é amar mais como você se ama, mas é amar como ele ama. É outro nível. É outro nível. Então, tem sido um desafio para mim também. Eu quero até te contar um caso que eu lembrei, quando você fala sobre a importância da gente não ser levado ou até enganado, né, por falsos profetas, através de sinais, maravilhas. Sim. Uma vez, e eu estou até expondo isso, que é até uma vergonha na teoria, ainda muito jovem, estava fazendo teologia, mudei para os Estados Unidos, e a gente foi um grupo de amigos, fomos para o cinema. E quando nós estávamos ali no hall do cinema, chegou uma pessoa. E essa pessoa falou, olha, prestem atenção, porque vai acontecer isso, 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 isso. E a gente, beleza. Passado um tempo, tipo dias, aconteceu exatamente o que aquela pessoa tinha falado. Aí aconteceu exatamente. E esse grupo de amigos ficou muito empolgado e a gente falou, vamos voltar. E esse cara falou, vai acontecer isso, isso, isso. Se precisarem de mim, eu tô sempre aqui no cinema. Falou assim, tá. A gente ficou muito empolgado, tinha acontecido realmente o que essa pessoa tinha falado. A gente falou, vamos voltar no cinema e contar para aquele profeta, que ele falou que está sempre lá, que de fato o que ele profetizou se cumpriu. E aí a gente voltou para o cinema. E quando chegou lá, a gente falou, ai, cadê? Onde que está aquele cara, aquele profeta que fica aqui? E aí indicaram para a gente onde ele estava. E aí quando a gente foi lá, a gente, olha, a gente queria dizer, se é um homem de Deus, a profecia se cumpriu. Ele, não, eu sou um vidente. Então, a gente tem que ter, hoje eu rio, mas é terrível, então a gente tem que ter o discernimento espiritual para entender quando as coisas são de Deus e quando não são de Deus. Sim. Porque existem pessoas que têm o dom da adivinhação, que têm, né, e até acessam lugares malignos que a Bíblia proíbe. Então, às vezes, quando a gente trata de sinais e maravilhas, a gente tem que entender também quais sinais, né? Porque tem pessoas que vão saber das coisas mesmo, mas que isso não significa que vem de Deus. Sim. Se não apontar para o caráter de Deus, se a mensagem que você está ouvindo não te leva ao propósito da palavra, que é se parecer com Cristo, alerta. Outro texto, Lu, falando em textos que mexem Eu amo que você traz a Bíblia. Que mexe comigo, é o episódio do bezerro de ouro. Todo mundo conhece, né? Muita gente já ouviu falar, né? Moisés, ele sobe no monte, tem um tempo com Deus e demora, né? Aí o povo está embaixo, inquieto. Antes de Moisés subir, ele deixa Arão, né? Para estar ali substituindo ele, a autoridade dele. E de tanto que ele demora, o povo ali impaciente, porque Deus não pode levar o tempo que ele quer, né? E a gente tem que entender também que o grande problema da humanidade é a idolatria. Né? Bom, enfim. E aí eles estão lá embaixo. Ai, povo, Arão, não dá não. Moisés está demorando. Vai, a gente precisa, né? A gente precisa que Deus se manifeste, porque Deus não pode se manifestar quando Ele quer, né? Você vai fazer o nosso Deus, e ele vai lá pressionado pelo povo. Ele funde ali, então, o bezerro de ouro. Né? Quando a gente olha assim, eu, pelo menos, quando li no português, nas primeiras vezes, me parece que a impressão que muita gente tem, né? É que parece que Arão, ele cria um outro Deus, né? E fala, ó, esse é o Deus que você tem que seguir. Né? Ou seja, ele desconsidera o Deus de Israel, Yahweh, Elohim, né, e diz, olha, esse bezerro de ouro é Deus. E no texto em português, de novo, você não percebe algumas coisas que, quando você vai ou numa outra tradução, e é bom você ter outras traduções, porque complementam, caso você não leia, né? Mas se você vai para o hebraico, você vai perceber o que Arão ele faz. Arão, ele não apresenta um bezerro de ouro e diz que é um outro Deus. Quando você olha para o texto, lá está escrito, olha, e eis Elohim, Yahweh. Uau! Ele chama o bezerro de ouro de Deus. O bezerro de ouro de Deus. E o
que a gente, a partir desse episódio, precisa tomar cuidado? Que nem todo Jesus apresentado é o Jesus que é o Filho de Yahweh. Se o Jesus que é apresentado não é o Jesus descrito nas Escrituras, se o Jesus que é anunciado não é o Jesus que te chama para a cruz, que te chama para a missão, que te chama para carregar diariamente a sua cruz e se parecer com Ele, esse Jesus é um bezerro de ouro. Não é Yahweh. Então não é porque Jesus, o nome Jesus é apresentado, que necessariamente é o Jesus da Bíblia. Então esse é o cuidado que a gente precisa ter, né, de perceber quem é o Jesus que estão me apresentando, quem é o Jesus que eu estou adorando, é Jesus mesmo, que é a expressão exata de Deus, porque olhar para esse Jesus é olhar para Deus. Ou estão fundindo bezerros de ouro e dizendo, olha, esse é Jesus. Essa é a importância que a gente precisa entender de conhecermos verdadeiramente a palavra de Deus. Sim. Eu quero, inclusive, convidar de novo você que está em casa, no episódio de hoje, a baixar o Glorify. O Glorify é um aplicativo devocional, ou seja, é o seu devocional diário. O devocional é todo dia, todo dia. A gente precisa ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter um tempo com Deus, sabe? Às vezes as pessoas têm o dia tão corrido, mas como dizer para o Criador do tempo que eu não tenho tempo para Ele? Então, separe um tempo realmente para se aprofundar, para quando vierem essas questões na sua mente, você souber, você saber mesmo, discernir. Isso é Jesus? Isso condiz com a palavra de Deus? Isso é de acordo com o que a palavra me ensina? Então, baixe, entre ali no aplicativo, medita na aba ouvir, gente, tem muitos estudos. Se você não tem acesso, você pode entrar ali e vão ter estudos de livros, estudos de texto para você ir ouvindo. Eu lembro de ser criança e meu pai, todo dia de manhã, café da manhã na minha casa era com devocional. Sim. Então, a Bíblia em cima da mesa, né, para cada filho. E cada dia um dos filhos ensinava o devocional para os outros. Uau. E quando a gente ia para a escola, eu lembro que meu pai tinha a Bíblia falada. Então, a gente ia dentro do carro ouvindo a palavra de Deus. Quantas foram as vezes que isso entrou no meu coração, né? Porque a gente tem que também ouvir a palavra de Deus. Então, faça isso. O Glorify tem a palavra ali para você ouvir, para você meditar, para você fazer o devocional. Gente, então, aproveita desse instrumento e procure, busque. Isso é uma disciplina diária e uma disciplina que a gente tem que pôr em prática. Eu brinco que se eu tenho que escovar dente todo dia, senão eu fico bafuda, né? Então, a gente tem coisas que a gente aprende a fazer todo dia. A gente escova dente todo dia, a gente toma banho todo dia. O cristão precisa aprender a ler a Bíblia todo dia. E tem gente que fala, poxa, mas eu esqueço, eu não... Aquilo que eu li, enfim, qual que é a relevância? Eu escuto uma palavra e eu não me lembro dela, e eu, né? Uma analogia, né, que me ajuda, que eu acho bem bacana. Ninguém se lembra de todas as refeições que fez durante a vida, né? É verdade. Só que cada refeição foi importante para fazer você ser quem você é. É isso aí. Né, que te trouxe até aqui, né, que te manteve. Né? Então, talvez aquela porção daquele dia, você talvez até possa vir a esquecer, mas ele fez o seu papel, né, para aquele dia, para aquele momento. Então, é importante, sim, a gente estar se alimentando da palavra. E agora vamos falar de impacto? Vamos. Eba, eu acho que isso é o que mais aquece seu coração, né? Olha, é porque assim, a gente está vivendo agora um momento bem único. Por quê? Porque em janeiro agora de 2024, a gente vai celebrar 10 anos de Impacto Sertão Livre. Uau! 10 anos. Né? Então, assim, é muita história, muitos testemunhos, muita vida. Né? Muita vida sendo celebrada, salvação. É um trabalho bem dinâmico. Né? E eu gostaria de convidar todo mundo, convocar todo mundo, né, para estar orando, para estar considerando estar conosco nessa edição especial. Toda edição é especial. Mas essa edição é uma edição mais especial, de 10 anos, inclusive. Lu,
Se você puder estar com a gente, vai Ô, ser... glória! Vai ser demais. Eu tô convocando a Lu Tá aqui, vendo, ó, né? pessoalmente, para estar com a gente nessa edição. Porque assim, flui de acordo com os dons, os talentos, se música, música, se teatro, teatro, se pirofagia, pirofagia, se ensino, ensino. A gente serve todo mundo de todas as formas. Mas, poxa, Juliano, eu não sei falar, não tenho um testemunho assim, poxa, né? Mas você tem um abraço? Você tem um sorriso? Você tem uma palavra de afirmação? Porque ao longo desses anos, mais 20 edições, a gente viu gente sendo curada num abraço. Uau! A gente viu crianças sendo transformadas porque pela primeira vez ouviram: oi, princesa, oi, como você é linda, você é um filho de Deus, você é escolhido de Deus, você tem uma história linda para ser vivida no Senhor. É lá que a gente aprende também o quão rico a gente é. Mas não estou falando não estou falando materialmente, estou falando de alma, de cultura, de amor. Pessoas, de novo, que são despertas porque a gente está lá, porque você está lá. E elas perguntam, a gente vai e visita as casas, né, que é um trabalho que é uma coluna. A gente visita as casas e as pessoas perguntam: por que é que vocês estão aqui? Poxa, você é de Minas, você é do Rio Grande, você é da Alemanha, da França, né, dos Estados Unidos. Por que você está aqui? Aí a gente diz o porquê que a gente está ali. E a presença por si é uma proclamação para aquelas pessoas. Lembra que a gente falou da coerência entre a mensagem e a vida? A presença, porque Jesus habitou no nosso meio. Isso disse algo sobre o amor do Senhor. Ele prova o seu amor, né, naquela cruz, no nosso lugar. Então a nossa presença grita no coração daqueles que por tanto tempo têm clamado em silêncio, né? E, puxa, eu me lembro da primeira edição, quanto tempo que a gente tem, Lu? Eu não sei, produção, quanto tempo a gente tem, mas fica livre, vamos lá que eu quero saber os testemunhos. Não vai dar. Hoje eu entendo o apóstolo João no finalzinho do seu evangelho. Olha, o que eu registrei foi para poder abençoar vocês. E se eu tivesse que registrar todos os feitos de Jesus, não caberiam nos livros, nas bibliotecas, de tanto que ele fez, né? Então são muitas histórias e até hoje a gente recebe testemunhos, fica sabendo de outros aspectos de um mesmo milagre. Mas olha, o primeiro impacto, Betânia do Piauí, não conhecia, ninguém tinha ouvido falar, chegamos lá e a gente começa a ouvir, né? 5 anos que não chovia. E os amarelinhos, sem que a gente tivesse combinado, começam a visitar as casas e os moradores: 5 anos que não chove, vida dura. Foi lá que nasce o projeto Mais Água. Por quê? Porque a gente ouviu de uma família dizendo: olha, o mais terrível é quando falta água e nem a água imunda que vai secando e os animais bebem e ali defecam. Enfim, nem essa água tem para beber, que é contaminada e que gera mortalidade infantil. Quando nem essa água tem, eles eram obrigados a beber óleo para aliviar a sede, né? E aí, por onde a gente ia, sem que a gente tivesse combinado: Senhor, envia chuva, tem de misericórdia desse povo, tem de misericórdia desse povo. Domingo acaba o impacto, se eu não me engano. Segunda-feira a gente passa então o dia voltando para as nossas casas. Terça-feira à noite, Jornal Nacional, Betânia do Piauí, assim, eu não lembro quem era né? Mas Betânia do Piauí em estado de emergência porque tinha caído uma chuva torrencial que destruiu as estradas, as rodovias e aquele cenário de emergência.
Então eu ligo, né? Nós ligamos lá para Betânia, para os missionários, Zé, né? Como é que estão as coisas aí? E o Zé do outro lado, o povo está feliz, né? Encheu os açudes, tem água limpa para o ano todo. Né? E aí depois daquela chuva, a quem os moradores de Betânia do Piauí atribuíram aquela chuva? A Deus. E hoje ali existe uma igreja presente, atuante, que já está enviando missionários para outras regiões do próprio sertão. A segunda onda já está acontecendo. A primeira onda vem de fora, que é essa onda, nós vamos de fora, buscamos ali cooperar com missões locais, vamos ali em parceria, né, com igrejas para plantar igrejas e permitir com que a continuidade da proclamação e do discipulado aconteça. E a segunda onda, a gente crê, são agora sertanejos ganhando sertanejos. Né? E aí acaba a primeira edição, veio a segunda, estava para vir a segunda. Aí o coração do homem, ai Senhor, a primeira foi tão gloriosa, foi tão impactante, está vindo gente de todo mundo, Senhor, visita esse povo. Vem a segunda edição, a glória do Senhor vem, o Evangelho, que é o poder de Deus, se manifesta, salvando, sarando, curando, apontando, né, sinais para Ele. Vem a terceira edição, coração do homem. Quando digo coração do homem, é o meu coração, tá? Ai, a primeira edição, a primeira e a segunda edição foram tão abençoadoras, Senhor. Está vindo gente de todos os lugares, gente de BH. Senhor, vem a terceira edição, a glória do Senhor vem, se manifesta. Enfim, festa, alegria, testemunhos. Aí vem a quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Graças ao Senhor, paciente, uma hora o homem aprende. Né? Uma hora o homem aprende, ele deixa de orar assim, né? Porque hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe que o Senhor ele vai se manifestar depois de tantos anos. A gente sabe que Ele virá, que o Evangelho continua sendo o poder de Deus para salvar, transformar, restaurar. A gente só não sabe onde Ele vai se manifestar. Então a gente quer estar atento, a gente quer estar participando. E eu sei que são nos lugares mais improváveis, do jeito que a gente menos imagina. Sim. Só quem já viveu gente realmente missões consegue entender, né? Então eu quero até convidar você de casa a reforçar esse convite, porque realmente só quem já experimentou consegue entender a dimensão. Eu até vou deixar um testemunho, gente. Desde criança eu cresci, né? Ainda não tive o privilégio de viajar com o Juliano, mas quem sabe, gente, ano que vem, ó, já vou colocar na agenda aqui. Mas eu lembro de ir para o sertão também, né? E eu fui para o sertão da Paraíba, fazer missões, e eu fui muito nova. Eu comecei aí, a minha família sempre foi uma família que abrigou missionários, que enviou a gente para missões. E com 13 anos eu fui sem minha família, fui com o tio Pedro e a tia Regiane, que são líderes da Jocum, muito próximos da minha família. E quando eu cheguei lá, eu não podia fazer de tudo sozinha. E eu lembro que a gente andava em pau de arara, que era em cima dos caminhões de boi, né? Era uma coisa muito legal. E eu sempre com esse coração de servir. Chegou um dia à noite, e eu era mais nova da turma toda. Eu tive um sonho. E nesse sonho eu entendi que era um pesadelo. E eu via um homem vestido de mulher, e eu nunca tinha visto isso antes. E eu perguntava, qual é o seu nome? E quando eu perguntava, ele virava os olhos e começava a ficar endemoniado, e eu via uma legião de demônios. E ele falava, eu não sei quem sou e não sei quantos são dentro de mim. E ele começava a ficar endemoniado. E eu lembro que eu acordei com muito medo no impacto. E a gente tem intercessores, eu chamei uma intercessora. E eu falei, o inimigo está tentando me parar, pelo amor de Deus, ora por mim, eu tive um pesadelo. E essa intercessora foi orar, e quando ela foi orar, ela disse, Lu, Deus pediu para te dizer que isso não é um pesadelo, Ele está te preparando para algo. E eu voltei a dormir. E quando eu voltei a dormir, eu voltei para o sonho. E quando eu voltei para aquele sonho, eu via e eu era ensinada no sonho como repreender demônios. E eu nunca tinha vivido isso antes. E acordei no outro dia, eu ia para a escolinha, porque como eu era muito nova, eu tinha que ir para a escolinha. E uma parte da equipe ia para o presídio, ensinar no presídio e pregar no presídio. E aí a tia Regiane falou comigo, Lu, você é a mais nova, você é menor de idade, você não pode ir sozinha.
Então, seus pais enviaram você com a gente. Então, você vai ter que ir pro presídio. E aí, eu fui pro presídio. Hoje, eu acho que não pode mais, tem que ter maior de 18 anos e tal, mas na época podia. E eu fui. E aí, eu fui, nós pregamos, cantamos, os presos se converteram, distribuímos Bíblia. E aí, quando estava todo mundo fazendo a distribuição de Bíblia, eu muito novinha e ingênua, olhei assim, vi que tinha um corredor e que ninguém tinha entrado naquele corredor. Eu olhei e falei, gente, tem uma celinha lá no fundo, tem gente lá e ninguém pregou para esses presos. Eu não sabia que era solitária. E eu fui sozinha, andando, meus 13 anos de idade, fui andando. E quando eu chego lá, eu digo, oi, tudo bem? Qual o seu nome? E de repente, essa pessoa diz, eu não sei quem sou e não sei quantos são dentro de mim. E começa a ficar endemoniada. E aí, daquela porta, a intercessora grita, Lu, o seu sonho! Da porta do corredor, assim, eu bem longe. E eu lembro que o Senhor me lembrou do meu sonho e, através do sonho, eu repreendi aqueles demônios. E quando terminou, aquele homem se entregou para Jesus e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu peguei a minha Bíblia pessoal, que eu usava desde criança, e dei de presente. Falei assim, toma. E essa pessoa me disse assim, Lu, você pode me dar um shampoo e um condicionador? Porque há anos eu estou preso aqui. Eu cometi os maiores pecados e erros e crimes que você puder pensar. E hoje eu me arrependi, eu me entreguei para Jesus, mas eu tenho um sonho que é o de lavar o cabelo. Aqui eles só dão um sabonete. E eu falei, olha, eu te prometo que amanhã eu venho e eu trago o seu shampoo e o seu condicionador. Chegou no dia seguinte, eu cheguei na prisão e os guardas reconheceram, porque eu era a menininha do dia anterior. E eu falei, eu queria visitar aquele cara da solitária. Eu já sabia que era solitária, eu falei, da solitária. E aí eles falaram, você é a menina que pregou para ele, não é? E eu falei, sou. E eles disseram, quando você saiu daqui, minutos depois ele caiu e morreu. Então, o Senhor permitiu, Ele deu um sonho, Ele liberou algo para que houvesse a salvação daquela pessoa. Então, isso, gente, isso é um pouco do que acontece. Pois é, olha só, aquele episódio que o Senhor enviou 70 e eles voltam maravilhados porque eles viram a glória do Senhor. Então é assim, gente, eu estou querendo provocar assim intencionalmente, porque eu sei que a gente é usado, mas algo de muito precioso é compartilhado. A gente volta diferente, vale a pena. A gente deixa um povo diferente porque conheceu a Jesus e volta diferente, não é isso? Vamos terminar esse podcast convidando o pessoal de novo. Vamos. Olha, queridos, janeiro de 2024 é um tempo muito especial para nós. E eu quero deixar aqui um convite a todos aqueles que têm um abraço para compartilhar, uma palavra de vida, de esperança, para dividir com crianças, famílias inteiras, para serem usados e experimentarem de uma graça do Senhor que é peculiar para aquele povo, para aquela região. E eu quero, então, mais uma vez enfatizar, considere estar conosco na edição de 10 anos do Impacto Sertão Livre. Mais informações podem ser encontradas no link que está no meu perfil. Perfeito. Meu perfil do Instagram, né, @julianosom, ou pela descrição aqui. A gente vai deixar um link com a Lu, se ela permitir, né, para vocês acessarem e encontrarem mais informações. Fica aqui o até breve. Estejam orando conosco para a glória do Senhor. É isso aí, pessoal. Fica aqui o nosso programa com Juliano Som, que eu amei. Espero que você aí de casa também tenha amado, recebido e aprendido muito. Não se esqueça, se inscreva para o Impacto. Se você não pode ir, ore, abençoe, envie alguém para ir, para que mais pessoas sejam salvas para a glória de Deus. Baixe o Glorify, use o nosso aplicativo, medita na palavra de Deus e te espero semana que vem em mais um podcast Glorify.